Olá pessoal, dando sequência, né? No vídeo anterior a gente parou nessa etapa aqui de validação. Ainda vou falar mais um pouco sobre validação porque eu acho que é importante compreender as formas e aí você decidir qual delas utilizar. Aqui nós temos a validação manual. Tem um recurso no framework que é o seguinte, ó, eu vou já criar esse recurso aqui através do seguinte comando, o make request, né? Nós já estamos trabalhando com esses requests aqui, que é a classe request, que representa uma requisição fruto daí da interação da aplicação com, aliás, do usuário com a aplicação. Então, toda a interação que ele está fazendo são requisições. Nós temos uma classe que representa justamente essas requisições. E nós entramos aqui num ponto onde eu vou validar os dados da requisição. E aí eu quero que vocês façam o link, né, de validação da requisição com a própria requisição, no sentido de que eu posso criar user store user request, né? Criei o artefato que eu posso ter um request que seja especializado em validar os dados do usuário. O que isso significa na prática, então, né? O seguinte, ó, eu criei aqui o user store store, cadê? Aqui, store user request, tá? Que é o seguinte, ó, é uma classe como outra qualquer, que estende dessa classe chamada form request, tá? Na prática, de uma maneira bem grosseira, bem direta, é uma requisição. Vai representar uma requisição de maneira que eu possa pegar os dados da requisição. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Na função roles aqui, eu tenho um array, tá? E essa função, o objetivo dela é que eu aplique regras aos dados que chegam da requisição. Então, se lá no meu controlador, quando eu faço a validação manual, por exemplo, eu estou aplicando regras aos meus dados que chegam na requisição, por que eu não posso, né, então, fazer isso aqui, ó? Pegar as regras e trazer para cá, tá? Beleza, ó. Definir as regras aqui. Como é que eu faço, então, para que isso tenha efeito lá no meu controlador? Nós vamos fazer isso da seguinte maneira, ó. Primeira coisa, eu vou comentar isso aqui, não vou remover imediatamente. E aqui, no request, eu vou substituir por esse store user request. Então, o que vai chegar para a função store continua sendo uma requisição, né, através desse objeto request, só que a requisição, essa classe ela vai representar, né, a requisição de maneira que ela já vai estar aí especializada, tá? Então, eu vou retirar isso daqui também, ok? E vou mandar simplesmente validar os meus dados da requisição, tá? Então, ó, notem que eu removi várias coisas e estou mandando validar. A questão é, isso vai funcionar? Né? Vamos fazer um teste. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar esse formulário sem nenhum dado e ver o que acontece. Nós vamos ter um pequeno probleminha aqui, eu vou, obviamente, explicar que é isso. Ó, ele está dizendo que o usuário não é autorizado. Esse assunto não foi tratado ainda em nenhum momento a nível do framework, né, aqui nessa aplicação, mas em breve a gente pode tocar nesse assunto. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, quando eu crio o meu form request lá para validar os dados do usuário, ele vem com essa função de autorização, que retorna um valor booleano, eu vou colocar como verdadeiro, né? Na prática é o seguinte, eu estou autorizando qualquer usuário que esteja logado na verdade eu estou atualizando qualquer usuário a se cadastrar no sistema, por essas regras que a gente vai ter aqui no form request, tá? Só que isso é um assunto bem mais complexo, que eu não pretendo discutir agora, não nesse vídeo, né? Talvez em próximos vídeos aí, quando chegar no momento correto. Mas enfim, ó, vou tentar novamente e vou enviar os dados, ó. Vejam que continua funcionando, só que agora voltou a ter os campos em inglês. Por quê? Porque, né, a validação está acontecendo aqui na linha 22 e no meu form request, esse artefato que a gente acabou de construir, não tem regras, né? E aí eu vou adicionar uma nova função, não tem regras não, as regras já existem, né? Chamada de mensagens, que vai retornar um array, tá? Também. E nós vamos ter aqui o seguinte, ó, return array vazio por hora. Eu vou lá no meu controlador, vou pegar as mensagens, tá? Vou trazê-las para o meu form request, conforme vocês estão enxergando aí, e ter esse comentário, né? Já a gente copiou e colou. Beleza, as mesmas mensagens que a gente exibiu no vídeo sobre a validação manual, nós vamos agora exibi-las com form request, tá? Então, deixa eu voltar lá para a aplicação, vou enviar isso aqui. Vejam, ó, agora está em português, como eu queria que estivesse, tudo organizadinho. Se você observar, agora eu posso retirar essa quantidade de código que estava aqui e eu posso ter somente o validate aqui no meu formulário, no meu controle. Então,
você já consegue observar que, beleza, está validando. Agora nós vamos, né, como conclusão dessa parte de validação, de certa forma, desde a automática lá, através do request, depois com a validação manual também usando o request, e agora usando o form request que a gente criou, né, fazer essa validação, passar por ela, né, claro, e tentar cadastrar um novo usuário. Então, eu vou lá no formulário, vou botar um outro e-mail, tá? O nome vai ser Romero, né? E a senha eu vou colocar 123, 123, 123 e vou enviar esse dado. Feito isso, tá? A gente vai ter um problema aí, né? Que é essa função validade, tá? Inclusive, né, no exemplo anterior, na execução anterior, na verdade não deveria nem ter passado por ela, né? Então nós vamos corrigir esse erro, que é o seguinte. Então, pessoal, na verdade, né, a gente precisa remover isso daqui, tá? Essa função não existe. E tem uma função que é chamada validated, que eu ia usar para obter, tá, uma instância como resultado dessa validação. E em cima dessa instância eu poderia fazer algumas operações que estão fora do escopo do vídeo agora, né? Então a gente pode remover isso daqui, tá? Vamos testar sem essa opção, para que a gente veja o funcionamento correto desse form request. E aí, o funcionamento correto desse form request é o seguinte, ó. Envie os dados. Se você não tiver colocado as informações para encher os requisitos, o próprio form request já vai fazer o trabalho de validação. Então você já deu uma limpada aqui no seu controlador, tá? Caso você forneça as informações corretas, que é o objetivo, né? Agora, vamos cadastrar o usuário. Quando eu enviar, tá, os dados, o usuário está cadastrado. Então eu tenho 2 usuários no meu sistema, né? A gente pode checar isso com o Tinker, se você quiser, mas tem 2 porque a gente já criou um e agora criou um segundo usuário, beleza? Então essa parte de validação, ela culmina, né, nesse ponto aqui. Se você quiser continuar usando form request, eu acho que é interessante porque a gente consegue dar uma reduzida boa aqui na quantidade de códigos que nós temos no controlador, tá? Então essa parte de validação a gente encerra e vamos para outros recursos que o framework tem. Até a próxima.